Bom dia, família Redil. Eu estou muito feliz de estar esse domingo aqui com vocês. Nós não estamos aqui todos juntos dentro da igreja, mas nós vamos construir um ambiente espiritual juntos, amém? Vamos orar. Jesus, muito obrigada por mais essa manhã. Obrigada porque eu sei que o Senhor se faz presente aqui neste lugar e que o Senhor se faz presente no lar de cada um dos meus irmãos. Eu te peço que nesta manhã venha haver cura, venha haver salvação de almas e que teu Espírito Santo venha habitar e transformar as nossas vidas. Obrigada por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Aqui estamos outra vez, diante do teu coração, ouvindo tua doce voz, face a face. Estamos outra vez, edificamos um lugar para que possas habitar para sempre. E não há outro como nosso Deus. Os céus dos céus não podem lhe conter, e não há outro como nosso Deus. Os céus dos céus não podem lhe conter. Outra vez, diante do teu coração, ouvimos tua doce voz, face a face. Aqui estamos outra vez, edificamos um lugar para que possas habitar para sempre. E não há outro como nosso Deus. Os céus dos céus não podem lhe conter, e não há outro como nosso Deus. Os céus dos céus não podem lhe conter, e não há outro como nosso Deus. Os céus dos céus não podem lhe conter, e não há outro como nosso Deus. Os céus dos céus não podem lhe conter. Vamos lá, você que está em casa aí comigo, levanta as mãos para os céus. Vamos convidar a presença do Espírito Santo para sua casa. Vamos lá, convide aí as suas próprias palavras. Toma esse lugar. Tudo é teu, tudo é teu.
ao céu se abra, e o céu se abrirá. E ele diz: a chuva caia, e a chuva cairá. E tudo que está morto viva e viverá. Os céus dos céus não podem lhe conter, e não há outro como nosso Deus. Os céus dos céus não podem lhe conter. Vamos juntos dizer isso comigo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Vamos lá, o reino se abala, diga isso comigo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Vamos lá, teu reino, e teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos juntos dizer teu reino, e teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos lá, os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Vamos lá, cante mais forte aí na sua casa. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos lá, adore na sua casa com as suas próprias palavras. Diga o quanto Ele é santo. Senhor, Tu és santo. Tu és poderoso, Rei dos Reis. E digno Tu és de receber toda a glória, de receber toda a honra. Vamos lá, continue adorando Ele com as suas próprias palavras. Santo é, Santo é Jesus, o Rei da glória, seu trono inabalável. Tu és o Rei. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos levantar um altar de adoração. Enquanto eu toco o violão, levante o altar de adoração a Ele. Vamos lá dizer isso, teu reino. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 A tua igreja te adora.
teu reino vem, 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 pois seu é o reino teu, é o poder e tua é glória pra sempre, amém. Pois seu é o reino teu, é o poder e tua é glória pra sempre, amém. Pois seu é o reino teu, é o poder e tua é glória pra sempre, amém. Pois seu é o reino teu, é o poder e tua é glória pra sempre, amém. Você agora pode levantar do seu sofá, da onde você estiver, começar a estender a mão pro seu lar e começar a adorar a Deus. Não faça dessa manhã só mais um domingo, mas levante, construa um altar de adoração no teu lar. Levante, comece a estender suas mãos sobre as suas paredes. Comece a declarar sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua família, porque Ele é o reino. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque você é filho, você é filho, você é filho. Tu és adorado nas nações, o único, digno, único, tu és o único. Nossa adoração e receber a nossa Oi, gente, bom dia. Após esse momento que nós tivemos aqui, né, de louvor incrível na presença de Deus, eu quero nesse momento convidar vocês para participarem comigo no nosso momento de generosidade. E eu queria que você, nesse momento, lesse comigo uma passagem que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. Você que está aí na sua casa nesse momento, com a família, reunidos, né? Estamos distantes, né, fisicamente, mas no espírito nós estamos juntos. E vamos estar lendo nesse momento 2 Coríntios, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 1. Deixa eu só alinhar aqui a minha Bíblia.
Certo. Nós vamos aqui entender algumas coisas aqui bem interessantes nesse texto. Assim diz a palavra de Deus. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Verso 3. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria, né? Na verdade, quando nós falamos hoje de generosidade, é uma palavra que vai nos levar a um desafio. Desafio por quê? Porque em relação a tudo que hoje nós estamos vivendo, né, na questão da pandemia que tem atingido, que tem afetado a economia, então tem gerado uma insegurança na vida de muitas pessoas. Só que eu queria dizer que essa insegurança, ela não pode, pelo menos nós que somos cristãos, tomar conta do nosso coração e da nossa vida. Por quê? Porque se hoje nós estamos passando um momento, né, muitas vezes nessa economia que ela está um pouco escassa, ela está desestabilizada, mais do que nunca nós estamos vivendo a maior oportunidade de vivermos pela fé e depender de Deus. E depender de Deus não significa somente eu ficar muitas vezes esperando que Deus use alguém para que me abençoe e traga algo. Mas depender de Deus muitas vezes vai requerer de mim, de você, dar algo que eu tenho e confiar que Ele é aquele que tem o poder de suprir aquilo que eu preciso. Aqui no versículo 1, no versículo 2 diz assim, ó, no caso, elas têm sido provadas, ela quem? No caso, as igrejas que ficam na Macedônia, com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Então, né, nós estamos vivendo um momento que, se você parar para perceber, você tiver um discernimento, na verdade a igreja ela não está passando um momento de crise. A igreja ela está passando e vivendo um momento de alinhamento. Enquanto lá fora tem acontecido algo em relação à pandemia, nós como igreja, Deus também tem trabalhado na nossa vida, né? E o que Deus tem feito nesses dias, que eu consigo perceber, que eu consigo entender, e isso tem a ver com generosidade, é que Deus ele vai direcionar tudo aquilo que a igreja captou, tudo aquilo que a igreja adquiriu de dinheiro e fazer com que isso seja distribuído, inserido no lugar certo e nas pessoas certas. Então, hoje nós não temos que nos preocupar muitas vezes da igreja estar lotada ou da igreja estar cheia, mas hoje é o tempo de nós, com um coração generoso, pegarmos aquilo que nós temos e injetarmos naquilo que é correto. O que eu posso dizer com isso? Nós temos missionários hoje no campo, nós temos, por exemplo, o Andrés, missionário da nossa igreja, e muitas vezes nós nos preocupamos com o que podemos ter hoje, com aquilo que pode faltar, mas será que o meu dinheiro tem sido usado da maneira correta e eu tenho contribuído para que os missionários se mantenham, ou para que a obra missionária ela possa continuar, ela possa dar início? Então, o que eu tenho visto hoje, né, em relação àquilo que Deus ele tem feito nesse período de pandemia, é Ele alinhar e ajustar a igreja com aquilo que realmente tem que ser feito. E uma dessas coisas que Ele vai fazer é com a nossa oferta, é com o nosso dízimo, é com a nossa generosidade, de nós não usarmos mais o nosso dinheiro, muitas vezes, para poder promovermos um churrasco ou comermos uma pizza na nossa casa, mas nós estamos vivendo um tempo de pegarmos esse dinheiro e com o coração totalmente entregue para Deus, nós darmos isso para Deus. E quando nós falamos em darmos isso para Deus, não é simplesmente Deus está no trono dele, eu pego o meu dinheiro e deposito lá na igreja. Mas isso vai incluir em ajudar o meu irmão, muitas vezes, que precisa. Isso vai incluir em ofertar para o missionário que está no campo. Isso vai incluir em vários tipos de obras que eu e você podemos fazer, né, perto de nós. Então, você que nesse momento vai está preparando sua generosidade, a sua oferta, nós vamos disponibilizar nas redes sociais da igreja a conta para que você possa fazer o seu depósito, a sua transferência, ou se você preferir, você pode entrar em contato conosco aqui da igreja para que você possa pessoalmente trazer a sua generosidade, a sua oferta aqui na nossa igreja, amém? Então essa palavra que eu deixo para você nesse domingo e que Deus abençoe a sua vida e a sua família, amém.
faltar, não. Nele eu confiarei, a minha vida entregarei, pois eu sei que Ele é fiel. Bom dia, família Redil. Então a gente vai dar continuidade ao nosso culto e a palavra mais uma vez em formato de bate-papo. Aqui com o André Bonifácio, nosso líder de jovens. Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Com sua esposa Verônica. Então, na nossa primeira live a gente falou como que a gente estava vivendo na pandemia, como cada pessoa estava se portando, como isso interferiu na nossa vida, no nosso dia a dia e tal. E hoje a gente quer meio que continuar esse assunto, só que falando qual é o papel da igreja na pandemia. Na verdade, a gente vai falar sobre o papel da igreja de uma forma geral e, obviamente, a gente também vai comentar sobre o papel da igreja na pandemia, que é o que a gente está vivendo atualmente, né? Então, não tem como deixar de falar. E a gente sabe que um dos principais papéis da igreja é representar Cristo na Terra, é exercer o sacerdócio, né? Aquilo que a gente foi criado para fazer desde o Éden. E a gente, então, vai conversar um pouco sobre isso, né? Eu vou colocar aqui os textos e a gente vai conversar em torno desses textos. O primeiro é em Mateus 5, os versículos 13 e 14. Vou dar um tempinho para você achar aí na sua casa. Então tá, Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse é o primeiro texto, né? Então, assim como a vida de Jesus ela glorificava ao Pai que estava nos céus, aqui esse versículo assim termina: assim brilhe sua luz, e no final, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, sermos representantes de Cristo e apontarmos para Deus, né, é dos deveres na igreja, né, de forma geral, assim. Então a gente podia conversar um pouco sobre como a gente adapta isso na pandemia, né? Como que a gente representa Cristo na pandemia, ou seja, obrigatoriamente fora das quatro paredes, né? Cara, mais uma vez bom dia para vocês que estão nos ouvindo hoje. E desde já eu queria falar que o próprio versículo dá um tapa na cara da gente, né? Ele vem falando sal da terra e luz do mundo. E o seguinte, por que eu falei isso? Por que dá um tapa na cara da gente? É porque a gente, antes disso, estava vivendo um tempo, às vezes, sem entender de fato qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa identidade, né? E a gente se perdeu durante esse caminho. A gente sabe muito bem que da igreja primitiva, da igreja do século XXI, do século XX, do século XIX, a igreja tem mudado bastante seu pensamento para bom também, e também para um extremo muito grande, que é o lado ruim, né? Que a gente acha, que a gente pensa. E, assim, esse tempo de pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Tem gente que acha que isso é uma conspiração, né? Tem gente que acha que isso é, como eu posso dizer, uma guerra política, né? Para o Brasil em si, né? Então, assim, a gente acha, mas veio e pegou a gente de surpresa, a gente ficou sem saber o que fazer, né? Saiu dos nossos controles, né? A gente tinha a nossa vida baseada dentro daquilo que eu mesmo queria, né? Dentro de um cronograma, um planejamento, né? E essa pandemia veio e desestabilizou isso. Então, por conta disso, pessoas, a gente mesmo, ficamos desesperados, né? No início, muita gente gritou, botou textão no Facebook, e foi fazer vídeo, e foi pro Instagram, fez live no Instagram, brigando por isso, falando que esse tempo é coisa do demônio, ou que é uma perseguição contra a igreja de Cristo. E
muita gente renunciou e falou que não ia fechar. Teve gente que levou para a parte jurídica, né? Para manter a sua igreja aberta. Mas, na verdade, tudo isso é porque a gente perdeu o nosso cronograma, desestabilizou a gente. E depois disso, nesse meio, quando tiraram, né, a nossa zona de conforto, que foi as 4 paredes, a gente acabou lidando com a gente mesmo. A gente acabou lidando assim, com o nosso entendimento sobre igreja. E a gente viu que, caraca, como o meu pensamento de igreja estava tão errado. Mas, claro, no começo nunca, né? No começo você nunca vai achar isso. Você sempre vai jogar a culpa para mais alguém, né? Mas, na verdade, é que a palavra em Mateus, ela vem citando muito claro o que a gente estava vivendo antes. Será que a gente realmente estava sendo sal da terra, sabe? Será que a gente estava sendo luz para o mundo, a igreja de Cristo? Nós, como igreja de Cristo, claro, a igreja continua gloriosa, mas nós, como igreja, será que a gente realmente estava sendo relevante, sabe? Então, isso colocou em xeque. Esse tempo de pandemia colocou a gente em xeque. E a gente começou a pensar, cara, o que eu sou, né? Qual é a minha identidade? Qual é a minha vocação? O que fazer sem a igreja aberta, sem a liturgia, sem as conferências? Até tá rolando as conferências pela live, né? Mas não é a mesma coisa, sabe? Sem o momento espiritual que você tinha dentro da igreja, né? Então, isso colocou a gente em xeque nisso e a gente chegou dentro da nossa casa, nós chegamos, né, na nossa casa e começamos a perceber, eu fui um deles, sabe? Comecei a perceber, cara, será que eu realmente estou sendo referência de Cristo? Eu estou sendo um sal, uma luz para essa terra, relevante para cá, né? Então, logo de cara dá esse tapa incrível, né? Então, assim, com isso, como eu falei, muita gente se perdeu e começou a ir para um extremo, né? Eu acredito que foram 2 extremos aí. Quem realmente, né, estava buscando a Deus antes desse tempo, estava se entregando a Cristo, quem realmente estava vivendo uma vida real de intimidade com Deus, entendeu esse tempo como um tempo no calendário escatológico, sabe? Um tempo que está se preparando para a vida de Cristo e começou a se santificar, a buscar cada vez mais e a conhecer a Jesus cada vez mais. E quem não ficou, quem não tinha uma vida com Deus antes, sabe? E simplesmente com esse tempo de pandemia chegou nesse ponto e começou a pensar o que ela estava fazendo, né? E começou a se voltar para Cristo. Então esse é o segundo, eu falei 2, mas são 3. E o terceiro extremo pessoas que não buscavam a Deus, que simplesmente viviam uma vida normal, digamos normal que eu falo, buscando somente as coisas dessa terra, e simplesmente estão elaborando como vai ser o pós-quarentena. E agora? Eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que arrumar 2 empregos, tem gente que já está pensando em ir para o Uber, ir para aplicativos de entrega depois do seu trabalho, para poder pagar as dívidas, está desesperado, né? Porque muita gente perdeu os seus empregos, né? E começou a se desesperar também. E isso, claro, não estou desmerecendo, é algo desesperador. Você não ter aquilo que vai te trazer uma renda para você colocar dentro da sua casa, para ter pelo menos o principal. Mas teve muita gente que está matutando e está se esquecendo de procurar Cristo, né? Está vivendo uma vida assim, vou esperar o que vai acontecer e quando voltar eu vou buscar um trabalho, um meio e vou ir no culto quando der. Não sei se vai dar também, né? Porque eu preciso trabalhar, entendeu? Então, assim, são 3 extremos que a gente está indo por causa dessa pandemia. Entendi. E eu vi uma palavra do John Piper também, cara. Ele falou, não com essas palavras, mas ele quis passar essa ideia de que essa pandemia, ela foi enviada ou permitida por Deus, acredite você como quiser, porque para que as pessoas se voltem mais para Cristo, exatamente pelo que você falou. A gente estava muito disperso, cada um fazendo suas coisas. Eu mesmo, cara, tinha minha vida muito corrida, porque
por causa do meu trabalho no Rio, então era engarrafamento para ir, para voltar, e eu chegava em casa tarde, cansado, e minha vida com Deus meio que passa batido, sabe? Então o mundo tava meio nessa loucura de essa correria de cada um buscando seu trabalho, faculdade, curso, não sei o quê. E o tempo com Deus estava ficando para segundo plano, assim, mesmo que tivéssemos um pouquinho ali, que a gente separasse, estava ficando meio que para segundo plano. Eu fazia tudo e depois eu encaixava Deus ali onde sobrava tempo. Então achei muito interessante essa palavra dele, que reflete exatamente o que você falou, que foi permitido por Deus, ou foi trazido por Deus, para que a gente se alinhe mesmo com aquilo que... com Cristo, né? Para que a gente tenha a nossa vida alinhada com Deus. E o que a gente comentou mais cedo é que, ao passar dessa pandemia, eu particularmente acredito que quem está buscando o espiritual vai ser mais espiritual. E quem está pensando aqui na Terra vai pensar mais aqui na Terra ainda. Eu acho que as coisas vão se acentuar, né? Os extremos, eles vão se acentuar. Porque pensa, se o cara que queria só dinheiro, ele tá perdendo dinheiro agora nessa pandemia, quando passar ele vai correr 3 vezes mais atrás da grana, igual você falou, né? Ou até mais, 10 vezes mais. 10 vezes mais. Então, essa característica dele vai se acentuar. E a característica de quem está buscando a Deus tende a se acentuar também ao passar dessa pandemia, porque agora a gente tem mais tempo de buscar. A gente tem mais tempo de estar com Deus. Então, eu acho que os extremos vão se acentuar, né? E desculpa te cortar, mas... eu acredito que a gente chegou num ponto, e eu falo, a gente, igreja, de se direcionar e não mais direcionar pessoas, sabe? Eu acho que a gente começou a olhar pra gente mesmo e começamos a fazer o Mateus 6,6, né? Ter que fazer o Mateus 6,6, entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e começar a ver para onde Jesus, para onde Cristo está guiando a sua igreja, né? Então, eu acredito que Deus começou a direcionar a gente nesse tempo. E, assim, quando eu falo, né, de 3 extremos, eu não estou falando de pessoas que faziam, às vezes, de propósito. Teve muita gente, claro, que perdia seu tempo com as coisas desse mundo propositalmente, né? Sendo que, às vezes, indiretamente mesmo, sabe? Como você falou, você trabalha no Rio, muita gente trabalha em outro lugar, pega ônibus todo dia, fica estressado todo dia, e a gente se esquece. É simples, a gente se esquece. A gente só quer chegar em casa, descansar, e nos finais de semana, para quem não trabalha nos finais de semana, né, ter o tempo com a família e ir à igreja, né? E ver um culto que vai confortar o nosso coração, um culto que vai confortar o nosso coração, que vai, sei lá, trazer uma palavra de refrigério para esse tempo cansativo, né, que é a nossa igreja, que é a nossa vida, né? Então, assim, indiretamente, não é, às vezes, pro propósito, né? Mas acabou distanciando a gente de Cristo. A gente colocava isso como desculpa. Mas agora não tem mais desculpa, né? Acabou-se a desculpa. Né? Pois é, e... Pode pegar o celular, cara, vou te dar esse tempo. E, voltando meio que pro início, a gente está tendo que reaprender a forma como a gente representa Cristo, ou como a forma como a gente evangeliza, porque até a forma como a gente evangelizava, entre aspas, né, ou representava Cristo, entre muitas aspas, ele mudou, porque a gente meio que tendia a evangelizar convidando para a igreja, assim, tipo, vamos lá na minha igreja e tal, aí lá a pessoa ia ver a pregação do pastor e ela se converteria. Essa era meio que a definição de evangelismo que a gente tinha, era meio que a definição de representar Cristo, era convidando para ir à igreja. E agora a gente não tem mais igreja para convidar, né? Então, a gente também está tendo que voltar ao primordial, ao evangelismo na sua essência, o evangelismo correto, que é eu evangelizando quem está próximo de mim. Lógico que a gente também tem os missionários que são enviados e tudo mais, mas o chamado principal, vamos dizer assim, é você representar Cristo para a sua família, para o seu vizinho, para os seus amigos, ainda que a gente esteja afastado dessas pessoas, a gente tem um contato mínimo, né? Quem mora em prédio, por exemplo, tem vizinhos aos lados e tal, ou no WhatsApp está com a família ali. Então, meio que voltou a essência do evangelismo, que a gente está pessoalmente representando Cristo no nosso dia a dia, nas nossas ações.
Então acabou meio que trazendo isso de volta, né? A essência. E o mais interessante também, você falando sobre isso, trazer a gente de volta à essência, né, a identidade, é que se você parar para pensar, as pessoas estão esperando uma palavra de direção. Eu nem falo de conforto, que pode parecer de conforto, mas uma palavra de direção. Não sei se você também entende isso. Então, assim, as pessoas estão ao tempo todo procurando, esperando uma resposta, seja do governo, seja de outras pessoas, seja do seu trabalho. E muitas das vezes as pessoas estão esperando uma resposta da gente como cristão. Eu acho que é um tempo propício, né? Mesmo com o distanciamento social, mesmo com essa questão de a gente não ter esse tempo de sair na rua, mas é um tempo propício para a gente poder ir para as pessoas da nossa família mesmo e ter esse tempo com as pessoas, mostrar realmente Cristo em nós, sabe? Então, assim, e as pessoas estão mais sensíveis, porque, como eu falei, perdeu, desestabilizou, não tem mais nada dentro do controle de ninguém. A gente não sabe como vai ser amanhã, a gente não sabe se vai piorar, se a questão do bloqueio vai aumentar, a gente não sabe disso. Então a gente está desestabilizado e às vezes a pessoa precisa dessa palavra. E esse é o momento da igreja se levantar, entendendo a sua identidade, que é representar Cristo aqui na terra. E você, eu e o Henrique e todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje também entender essa identidade, a sua vocação também, e começar a gerar isso dentro das suas casas, né? Através das pessoas que estão do seu lado, das pessoas que você tem contato, entendeu? Então eu acredito nisso. E assim, só voltando em Mateus 5,13, ele fala assim: vocês são o sal da terra, mas se perder o sabor, para que servirá? Eu acho interessante isso, porque eu não sou Masterchef, né? Mas eu me meto na cozinha. E assim que eu casei, sabe aquela coisa de recém-casado, de querer sempre fazer o melhor para sua esposa? A gente vai tentar fazer um prato, né? Então, com isso, na época, aqui no Alcântara tem uma casa muito conhecida de temperos, e eu comprei vários temperos, assim, bastante, por sinal, e botava os temperos e falava assim: nossa, mas engraçado que eu não sinto gosto de tudo, né? Eu botava praticamente tudo que eu comprava e não sentia o gosto, assim, dos temperos, né? E o interessante é que uma vez eu estava assistindo um programa no Canal 7, o Masterchef, né, gente? Aí eu vi que o sal, ele ajuda a complementar todos os temperos, realça o sabor e vem à tona, né? Mas é claro, eu não estou querendo mistificar o Masterchef, né? Mas assim, eu encaro isso como o tempero, como muitas coisas, sabe? As coisas que estão acontecendo à nossa volta, e a gente tenta maquiar, às vezes, o gosto, trazendo coisas, ideologias, às vezes para dentro da igreja, trazendo muitas outras coisas, né? E falando não só ideologias de fora, mas falando sobre congressos, conferências, estou falando... A gente dá mais valor a isso, sabe? Achando que isso vai realmente trazer o verdadeiro sabor, né? Mas de fato a gente precisa trazer a nossa identidade. Se a gente não tiver a identidade firmada nisso, como sal, por exemplo, a gente não consegue trazer realmente o sabor da comida, sabe? O sabor do que é reino de Deus, entendeu? É interessante, cara, ainda com essa analogia, eu já vi diversas entrevistas assim, com gente muito famosa, gente muito rica, que por mais que eles tenham dinheiro, muito dinheiro, eles não tipo assim, às vezes a vida não faz sentido para eles. Às vezes eles estão numa pior e não traz felicidade, não traz assim motivo para viver, né? Então, assim como o sal realça o gosto, o sabor da comida, a gente deve também realçar a vida nessas pessoas, né? Porque, cara, às vezes tem gente sofrendo sem motivo de viver do nosso lado, né? Tipo, não tem mais sentido viver para eles, a vida já não tem mais graça. Realmente porque essa pessoa não conhece a vida que é Cristo. Então, quando a gente conhece a verdadeira vida que é Cristo, a nossa vida
tem mais sentido, Sim, né? mais Tem sentido. mais sentido, tem todo sentido, na verdade. É isso. A gente ganha sentido na vida. Uhum. Então, nessa analogia do sal, faz... E engraçado que isso que você tá falando, eu ouvi uma frase, eu acho que essa frase me fez ficar doido, assim, me fez ficar pensativo no dia, entrar em parafuso, assim, porque a frase foi assim: a gente sente falta de sentir falta. Eu falei, ué, não faz sentido sentir falta de sentir falta. E nisso, dentro desse contexto, a gente, às vezes, coloca a nossa vida nas coisas daqui até um ponto, né? Ou seja, se você está no ponto 0, né? Você tem que chegar no ponto 100 e você vive a sua vida até chegar ao ponto 100. Só que quando chega ao ponto 100, você fala assim, e agora? Não faz sentido, sabe? Nada que eu sonhei faz sentido. Tô aqui agora, é legal, tô se sentindo feliz, mas não é isso. Então, assim, isso traz pra gente a importância de firmar realmente a nossa vida em Cristo, né? Firmar nossos sonhos, nossos projetos e firmar a nossa identidade também em Cristo, porque Ele é eterno. Eu sei que de zero, se a gente saiu do ponto 0 e até mesmo pessoas, ou para quem realmente não estava vivendo uma vida com Deus de fato, todos os dias, começou no ponto 0, né? Eu acredito que esse ponto 0 não tem um limite. Esse ponto 0 é eterno e você vai chegar lá naquele grande dia e você vai falar, nossa, que incrível, você vai se sentir realizado com isso. Então, essa é a importância de colocar a nossa vida diante de Deus, diante do seu propósito, colocar a nossa identidade e nossos sonhos também nisso. Isso, eu acho que o ponto não é nem conquistar coisas terrenas, porque é até uma necessidade que tenhamos tais coisas, só que não colocar o nosso coração, a nossa felicidade nisso, né? A gente tem uma eternidade toda para viver, e se a gente colocar a nossa vida naquilo que é passageiro, nos nossos, 100 anos de vida, sendo otimista, é muito frágil, né? É uma felicidade muito frágil e uma hora ou outra vai cair, e a gente vai cair em crise existencial. E a verdadeira felicidade é mesmo em Cristo, porque é nele que a gente tem a vida e vida abundante, né? Algo eterno que nunca vai acabar. Isso aí. E sendo representante de Cristo na igreja, um outro ponto é a gente exercer o nosso sacerdócio, né? Nós sermos realmente sacerdotes, e a gente vai lá para 1 de Pedro, no capítulo 2. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 2. Os versículos 5 e 9. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 9 agora. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui tem um texto falando que nós somos sacerdotes de Deus, ou seja, a gente deve exercer um sacerdócio. E o que é exercer um sacerdócio, né? O que é sermos sacerdotes, né? Se a gente for parar para pensar, o sacerdócio é uma natureza a qual Deus nos criou, né? Logicamente, a gente tem aquele sacerdote lá em Arão, que oferecia sacrifícios no tabernáculo, mas aqui a gente está falando de uma eternidade, de uma natureza celestial, aquilo para que Deus nos criou para ser, ou seja, sacerdotes. E como que a gente exerce esse sacerdócio, né? A gente ser exatamente o que a gente falou antes, sermos intermediários entre Deus e o mundo, né? Vamos dizer assim, o sacerdote, ele é um intermediário. E como a gente falou que a gente representa Cristo, o sacerdote nada mais é do que ser esse intermediário entre os homens, o mundo e Cristo. E tem uma razão, né, para a qual nós sejamos sacerdotes, que fala
versículo 9, né? Fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós anunciarmos mesmo a Cristo, né? Anunciarmos as virtudes, anunciarmos a Cristo, aquele quem nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Está bem explícito no texto. Então é viver exatamente apontando para Cristo, né? Eu acho isso incrível. Inclusive, a nossa visão, né, hoje da Igreja Redil, tanto Jardim Catarina, tanto a Redil Trindade, é sacerdócio a Deus, sacerdócio ao santo e sacerdócio ao mundo. A gente entende que ser sacerdote, né, é algo muito importante dentro da nossa igreja, não só dentro da nossa igreja, mas dentro da sociedade em si. É algo tão importante que a gente foi considerado, a gente foi feito reis e sacerdote. Então, assim, botando isso para a prática, eu vou tentar simplificar mais um pouco sobre o que é sacerdote. É nada mais, nada menos de você ser o intercessor, né? Eu tenho conversado muito e aprendido muito que a gente está aqui para atrair, sabe? Assim como João Batista anunciava no deserto, a gente está aqui para preparar um caminho, sabe? Para que ele venha com o seu reino, para que ele venha com o seu reino de justiça, de paz e de alegria. Então, assim, a gente ser sacerdócio é a gente anunciar a vinda dele, né? E além disso, anunciar a virtude dele, anunciar para que ele vem, anunciar a importância disso, né? Então, assim, a gente precisa se meter através do sacerdócio, através da nossa identidade já gerada. A gente precisa entender que a gente precisa se meter, sim, na sociedade, né? É interessante, só, desculpa te cortar, é que a mensagem, ela não muda, entende? A mensagem é o evangelho, então a gente realmente ser intercessor, né? Tá entre dois pontos, Deus e o homem, pregando o evangelho, cara. Não precisa maquiar, nada, trazer nenhuma mensagem nova, até porque a própria palavra diz que se houver um outro evangelho diferente desse, é anátema, é maldito. Então, pregar exatamente o evangelho. E João Batista, que você mencionou, ele foi chamado, Cristo chamou ele de o maior homem nascido de mulher, e ele só pregava uma coisa, o evangelho. Ele só apontava para Jesus, ele só pregava o arrependimento, né? E quando a gente tende a querer maquiar muitas coisas, pregar todo dia uma coisa nova, a gente acaba caindo em heresia. É aquilo, né? Eu acho que já tem um estudo, tenho certeza, tem um estudo que uma faculdade americana fez, que diz assim: quando você não entende o assunto que você está falando, ou quando você não consegue se inserir dentro da sua realidade, dentro daquela realidade criada, né? É porque você realmente não está vivendo, você não sabe isso. Então, o fato de você não saber te deixa desconfortável, né? Esse estudo fala isso. Então, assim, falando sobre isso que você está falando, é um sacerdócio que a gente precisa ser, sabe? E dentro desse tempo que a gente está vivendo de pandemia, não adianta mais a gente tentar maquiar. Não tem mais ninguém, né? Não tem mais uma igreja que você possa maquiar esse sacerdócio, entendeu? Então, assim, você precisa ser isso hoje, entendeu? Para você anunciar as boas novas de Cristo, você precisa primeiro entender isso. Você precisa entrar no seu quarto, você precisa conhecer as verdades que saem do coração do Senhor. Então, com isso, você consegue exercer o verdadeiro sacerdócio. E isso não vai ser um peso, né? Porque a gente acha que fazer isso é um peso. Sacos, né? Mais uma vez, trabalhando para a igreja, né? Mas não, você vai entender que não é um peso, é a sua natureza. Exatamente. E só pegando um gancho do que você falou, de fazer e ter que conhecer a Deus para fazer, a questão de representar Cristo, né, que a gente falou no primeiro tópico, e o sacerdote, ele também é uma representação de Cristo, acaba que você necessariamente tem que conhecer a Cristo para você representá-lo, porque você não representa quem você não conhece, e nem essa pessoa permite você representá-la se ela não te conhece. Eu não deixo você me representar se você não me conhece, da mesma forma que você nem pode me representar se você não me conhece. Você não sabe as minhas características, você não sabe o que eu penso. Então, para a gente representar, para a gente exercer o nosso sacerdócio
E ser a representação de Cristo aqui na Terra, a gente primeiro tem que conhecer. A gente primeiro tem que ter uma vida diária, uma vida ali com Cristo, né? Isso. Uma vida diariamente ali com Cristo, conhecê-lo profundamente mesmo. E voltar, tipo, pro início, né? Eu sempre gosto, quando entra num assunto, tentar voltar pro início de tudo e saber que Cristo nos fez a sua imagem e semelhança. Por mais que a gente pecou, o Adão pecou, né? E a gente também pecou com o Adão, a palavra diz isso. Entender que a gente foi feita a imagem e semelhança de Cristo, e com isso, feitas imagens e semelhança de Cristo, a gente foi feito para governar. Ou seja, a gente foi feito para reger a terra, né? Então, nada mais, nada menos que o papel do sacerdote é governar. Claro que a sua totalidade de governo vai ser quando ele vier reinar, e a gente vai reinar com ele. Mas, já a partir de agora, exercer, trazer uma amostra desse reino já. E assim... como eu falei, a gente foi feita a imagem e semelhança de Cristo, e além disso a gente entende que essa vida de relacionamento começou lá e está trazendo pra gente agora, entendeu? Ele criou um homem pro relacionamento, sabe? Ele tinha relacionamento, ele era a imagem e semelhança de Cristo e tinha relacionamento com ele. Então, Cristo, nesse tempo que a gente está vivendo, ele está buscando pessoas para se relacionar, assim como antes ele se relacionava. Então, assim, por mais que ele já vem gritando isso há muitas gerações, não é uma coisa nova, não é uma coisa que a nossa geração está experimentando, mas a nossa consciência hoje está pensando, né, assim, a gente está indo para o nosso quarto atrás do relacionamento do início. E a partir desse relacionamento, a gente vai ver as grandes coisas que Cristo quer fazer através da sua igreja, e, por fim, cumprir o propósito dele eterno, que é um dia ele possa reinar aqui conosco. Amém. Então, a gente aguarda ansiosamente o retorno de Cristo e a totalidade aí da redenção da humanidade. O nosso tempo está acabando, então, para resumir aqui o que a gente conversou, o nosso papel hoje é ser exatamente uma representação de Cristo, é exercer ali o nosso papel de intermediário entre Deus e os homens, de uma maneira pessoal mesmo, né? Agora a gente não tem templo para apontar, mas a gente tem aquelas poucas pessoas que têm contato íntimo ali com a gente. Então, o nosso dever é ser realmente Cristo na vida dessa pessoa. É isso aí. E antes de terminar, eu queria só deixar uma coisa para vocês. Aproveite esse tempo. Eu sei que tá tudo bagunçado, a gente tá às vezes perdido. Muita gente, como eu falei, perdeu seus empregos, não sabe o que fazer. Mas aproveite esse tempo para você entender o que Cristo quer que você faça. Entender qual é a sua vocação, sabe? Gaste tempo com Cristo dentro do seu quarto, sabe? Isso não é balela, isso também não é uma coisa criada pela igreja. Perca o seu tempo com Cristo e busque exatamente aquilo que Deus quer, aquilo que Cristo quer para você, aqui na nossa terra, né? Nessa terra, né? Isso aí. Então, pessoal, obrigado por estar com a gente. A gente vai finalizar a nossa live, mas ela vai estar disponível aqui durante 24 horas. Compartilhe com seus familiares, seus amigos, ok? Então, fique com Deus e até o próximo domingo. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus e bom dia para vocês. Bom domingo.